Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta quarta-feira, dia 17 de maio, celebremos em comunhão com toda a igreja a sexta semana da Páscoa. E a palavra do Senhor de hoje está em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nós estamos numa sequência, né? Se nós olharmos o Evangelho, né, o de hoje, a gente vem numa sequência do capítulo 16 aqui, né? E veja que Jesus aqui no Evangelho ele dá três pontos importantes para nós, assim já preparando os seus discípulos. O primeiro ponto, né, que Jesus nos mostra, né, é a do pecador, né? O primeiro ponto, o pecador. É aquele que, mas o que é o pecado, né? O que é o pecador? O pecador nada mais é aquele que se afasta, né? Aquele que rejeita a palavra de Deus, né? Que se afasta do Pai Criador. Por isso que Jesus fala, né? Eu e o Pai somos um, né? Só aquele que chegará, o Espírito da verdade vos anunciará. Segundo ponto é o justo, né? O evangelho que a gente vai seguindo, Jesus fala que é o justo. E quem que é o justo? Jesus é o justo, né? Se nós olharmos bem, Jesus ele é o justo. Jesus é aquele que realiza todo o plano do Pai, tudo, né? Jesus ele se entrega totalmente à vontade do Pai. Por isso que Jesus ele é o justo. E o terceiro ponto são os condenados, né? Quem são os condenados? Os condenados nada mais são, né? São aqueles que condenaram, né? São os chefes, né? Os chefes da sinagoga, aqueles que condenaram Jesus, né, a morte, aqueles que não aceitaram a sua palavra. Mas, queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, né, Jesus já está preparando os seus discípulos para a caminhada. Se nós olharmos semana que vem, né, nós celebremos a ascensão do Senhor. O Senhor vai deixar os seus discípulos, né? Ele vai junto ao Pai. Por isso que ele já está preparando os seus discípulos, já está preparando o coração dos seus discípulos para o caminhar, para a caminhada. Por isso que ele vai falar que a caminhada muitas vezes é difícil, mas ele estará conosco, com eles, né? E também conosco. E daqui 2 domingos celebremos o Pentecoste. Por isso que Jesus vai falar do Paráclito aqui no Evangelho. Jesus vai mostrar para nós o Paráclito, o defensor, o advogado, aquele que está sempre junto nos defendendo. Mas um ponto importante também aqui no Evangelho de hoje, para nós, né? É Jesus falando para os seus discípulos, né? Tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não sou capaz de compreender agora. Por que será que Jesus fala isso, né? Por que será que Jesus nos orienta? Jesus já estava falando para os seus discípulos naquela época, né? Também nos orienta. Muitas vezes nós queremos trabalhar no ímpeto, né? Na ansiedade, não entendemos a palavra de Deus, não entendemos o projeto de Deus ainda,
né? Por isso que o Evangelho vai falar que nós ainda não entendemos, não somos capazes de entender, mas com a vinda do Espírito Santo, ele nos abrirá o nosso coração e a nossa mente. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos cada vez mais nos alimentar da palavra de Deus. Estamos nos preparando, né, para o Pentecoste, estamos nos preparando para essa chegada do Espírito. É claro que quando nós fomos batizados, né, já recebemos o batismo, já recebemos os dons de Deus e muitas vezes nós o guardamos, nós os escondemos, né? Preferimos muitas vezes viver as coisas do mundo, o eu ter, o eu conseguir e eu trabalhar mais do que aquilo que Deus quer. O importante para nós é a presença de Deus. O importante para nós é a grandeza que Deus tem para nós. Será que nós estamos depositando este amor de Deus? Será que nós estamos depositando, né, o nosso caminhar em Deus? Estamos falando de tanto, né, nos evangelhos, nas santas missas, a gente fala tanto da fé, vai falar do Senhor junto de nós. Será que a nossa fé é grande também como as daqueles discípulos que largaram tudo, deixaram-se tudo para viver o Evangelho, viver a palavra de Deus? Que nós tragamos no nosso coração, que nós tragamos hoje, né, esta palavra. Ainda não entendemos muitas coisas, mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos o nosso entendimento para a graça de Deus, Deus derrama sobre nós as suas bênçãos e assim nós entendemos. Esses dias atrás a gente estava comentando, né? Será que nós estamos, a nossa fé é grande? Quando a gente vê o nosso caminhar, a gente vai passar agora, né? Chegando agora, né? O inverno. Como que nós estamos nos preparando para o inverno? Como nós estamos olhando para o irmão, né? Aqueles irmãos que não têm sequer uma camisa, né? Que dirá uma blusa, né? Às vezes a gente tem uma blusa, tem várias blusas, várias camisas penduradas, né? E quando a gente sai para a missa ou vai para os lugares, né? Fica até perguntando, né? Com qual que eu vou, né? Com qual roupa eu vou? E quantas pessoas estão lá fora, na necessidade, né? Não tem uma blusa, não tem uma camisa para vestir. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos entender a palavra de Deus, que nós possamos deixar o amor de Deus fluir sobre o nosso coração e deixar que este derramamento do Espírito Santo possa nos capacitando cada vez mais para entender os desígnios do Pai. Querido irmão, querida irmã, fácil? Não, mas é no nosso caminhar. É na nossa caminhada de fé que nós vamos aprender, que nós vamos viver cada dia o amor engrandecido do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somente quando abramos o nosso coração para entender o amor de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quarta-feira a todos vocês.